Olá, queridos alunos do quinto ano. Voltei e estou aqui com mais uma aula de história, né? Tudo bem com vocês? Já estava com saudade. Na aula passada, nós estávamos vendo a unidade 5, que tem como título As Primeiras Civilizações Indígenas da América, né? E na aula passada, nós aprendemos sobre os maias. Hoje, nós vamos falar sobre os astecas. Então, vamos lá para a página 134. Eu estarei lendo, peço que você acompanhe a leitura. A partir do ano 700, as cidades maias começaram a entrar em declínio por causa da superpopulação e da falta de áreas férteis para a produção agrícola. Aqui começa falando dos maias e você já vai entender o porquê. É importante lembrarmos que no ano 300, os maias eles se organizaram em mais de 50 cidades-estados que eram pequenos reinos rivais. Lembra da aula passada? E aqui nos traz a informação que no ano 700, as cidades maias elas começaram a entrar em declínio. Por quê? Porque tinha uma superpopulação e também uma falta de áreas férteis para o cultivo, para a produção agrícola. Além disso, as constantes guerras entre os reinos os enfraqueceram. Lembra? Eram 50 cidades rivais, então viviam em guerra. E essas guerras enfraqueceram esses povos, porque daí muitos morreram, perderam, né, bens, conquistas e acabaram enfraquecendo. Por volta de 1300, o que havia restado do mundo maia foi dominado por outro povo que se desenvolveu na região dos mexicas, os mexicas, também chamados de astecas. Ou seja, os astecas, então, dominaram as regiões onde estavam os maias, né? E dominaram os povos maias, que já estavam enfraquecidos porque não tinha região para o cultivo e porque viviam em guerra. Segundo parágrafo, os astecas se formaram como império no ano 1358. Com um exército muito poderoso, esse povo conseguiu dominar outros povos da região onde vivia e, com isso, expandiu suas áreas agrícolas. Cada cidade-estado dominada pelos astecas tinha que pagar impostos sobre tudo o que produzia, além de dever obediência ao imperador, que vivia na cidade de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Por meio da agricultura e do comércio, os astecas arrecadavam impostos que posteriormente eram usados para adquirir armas para o exército e objetos para a realização das cerimônias religiosas. Então, os astecas eles foram dominando áreas e os povos que eles iam dominando tinham que pagar impostos em tudo aquilo que produzia. Todas as mercadorias e os impostos a serem pagos eram listados nos chamados códices, tipos de livros ilustrados por escribas e sacerdotes, né? Eram livros que eram escritos pelos escribas e sacerdotes. Além disso, nos códices eram registrados acontecimentos como guerras e fenômenos naturais, por exemplo, períodos de seca, enchentes e eclipses. O comércio de longa distância era próspero nos domínios dos astecas, incluindo enorme diversidade de mercadorias, como roupas, utensílios de uso cotidiano, joias, objetos para serem utilizados em rituais religiosos, peles de animais, plumas de aves, pedras e metais preciosos. As principais cidades dominadas pelos astecas estavam ligadas por rotas de comércio que eram controladas por funcionários do imperador. Olha só, eles tinham todo um esquema, toda uma organização, né? Esses funcionários supervisionavam as mercadorias que entravam e saíam das cidades. Observe a seguir uma página do Códice Mendoza, um dos mais importantes códices produzidos por escribas astecas na década de 1540. Então, aqui nós conseguimos ver um dos códices, né? Vocês podem ver aí as imagens, embaixo diz assim: detalhe do Códice Mendoza, 1540. Entre as mercadorias havia peles e dentes de jaguar, plumas, vestimentas e máscaras para rituais. Então, aqui nós conseguimos ver
né? Eles ilustravam a mercadoria, né? Muito interessante. Página 136, vamos dar continuidade. Outra forma de controle sobre o comércio eram leis que obrigavam os comerciantes a vender suas mercadorias somente nos mercados que ficavam ao lado dos templos nas áreas urbanas. Nos dias de maior movimento, circulavam pelos mercados milhares de pessoas, entre vendedores e também compradores. O maior mercado era o da cidade de Tlatelolco, que chegava a receber 60.000 pessoas. As trocas comerciais levavam os astecas a também promover trocas culturais na Mesoamérica. Com o tempo, práticas culturais como a religião, a arquitetura, a arte e formas de organização social se tornaram semelhantes nas várias cidades dominadas, né? Porque conforme os astecas iam nas outras regiões fazer as trocas comerciais, também levavam um pouquinho da sua cultura. E a cultura asteca ia espalhando também em outras regiões. Você é o historiador, vamos ver o que diz aqui? Os povos antigos da América relacionavam aos deuses os alimentos que cultivavam. Essa era uma forma de tentar garantir a fertilidade das terras e a fartura nas colheitas. Né? Por quê? Porque eles tinham a crença politeísta, acreditavam em vários deuses. E aqui tem uma imagem, né, que mostra a rotina de uma família asteca. Né? E aqui nós temos então a máscara asteca em homenagem ao deus do milho, chamado Centeotli. Então aqui vocês podem ver nessa máscara, né? Acima da cabeça tem o que? 3 espigas de milho, né? Então, na próxima página tem um texto falando sobre a rotina de uma família asteca. A primeira alimentação do dia dos astecas era composta de uma tortilla, um tipo de torta de milho. Geralmente esse alimento era consumido acompanhado de uma sopa também feita de milho. Lembra que eu falei para vocês que a base era o milho e que nós iríamos ver que eles acabavam comendo milho de manhã, na hora do almoço, de tarde, à noite, né? Então, olha só, a primeira alimentação do dia era composta com milho, que era uma torta de milho, tortilla. Aí, geralmente, esse alimento era consumido acompanhado de uma sopa também feita de milho. Os trabalhadores, ao sair para o trabalho, preparavam uma espécie de marmita para o almoço, que também era composta de tortillas. Após um longo dia de trabalho, eles voltavam famintos para casa e tinham uma refeição mais abundante à base de milho. E aqui tem algumas perguntas. Por que os astecas tinham um deus para esse alimento? O que você acha? Será que era porque era o alimento base da alimentação desse povo? Será que era porque era o alimento mais importante? E aí? Qual era a importância do milho na alimentação desse povo? Nós acabamos de ver que eles comiam alimentos com base de milho de manhã, de tarde e à noite, né? Qual atividade produtiva se relaciona com a atividade do deus do milho? É o pastoreio, o comércio, a agricultura ou o artesanato? O milho também foi um importante alimento para os povos indígenas do Brasil e hoje faz parte da culinária brasileira. Com a orientação do professor, pesquise na internet os alimentos consumidos no Brasil que são derivados do milho e liste-os a seguir. Então, no Brasil, né, quais são os alimentos derivados do milho? Para você fazer essa pesquisa e colocar aqui, tem muitas coisas, né? Por exemplo, nós temos pamonha, nós temos o curau, o fubá, então é para você pesquisar e colocar aí. Vocês estarão fazendo essas atividades, certo? E vamos dar continuidade, que essas não serão as únicas atividades da aula de hoje. Jogos e competições do passado. Ainda falando sobre os povos astecas, né? Quais eram os jogos e competições que eles realizavam? Os esportes e os jogos faziam parte do entretenimento de diversos povos antigos da América. Muitas vezes,
Os esportes também estavam associados a rituais religiosos ou a treinamentos militares. Os jogos de tabuleiro e de mesa, por sua vez, serviam para o lazer dos povos antigos. Os astecas e os maias, por exemplo, praticavam jogos com bola. Será que esses jogos eram semelhantes aos praticados hoje em diferentes sociedades? E aí, o que vocês acham? Conforme nós vamos falando, tenta achar semelhanças com esportes praticados hoje. Os mais praticado entre eles era o jogo de bola, no qual competiam 2 times em um campo. O objetivo de cada time era levar uma bola de borracha endurecida até a área do adversário. Para isso, tinham que passá-la por dentro de um aro do anel de pedra colocado no alto de 1 ou 2 muros. Então, olha aí a imagem do arco de pedra em um muro, né, onde eles praticavam esse esporte. Para os astecas, por exemplo, a bola era identificada como o sol e a partida era uma espécie de batalha entre 2 deuses. Olha só o que eles acreditavam, né? E aqui diz que os espectadores torciam para um ou outro deus e os jogadores deveriam ser rápidos e também valentes. Aqui na página 139, então, nós temos algumas perguntas sobre isso. A pergunta B não precisa ser feita, certo? Porque para ser feita, nós precisaríamos estar em sala de aula, então não precisa ser feita. Vocês irão responder a letra A e a letra C. De acordo com o texto, responda as perguntas a seguir. Antes de vocês estarem lendo as perguntas, olha só essa imagem aí na página 139. É o campo destinado ao jogo de bola em Monte Alban, no México. Tem alguma semelhança com os locais onde são praticadas o esporte, por exemplo, do futebol? E aí, o que vocês acham? Então, a letra A. Com base na descrição do jogo de bola feita na página anterior, justifica a afirmação. Os povos antigos da América gostavam de jogos, mas não os consideravam uma atividade competitiva, mas sim como uma cerimônia religiosa. É isso mesmo? Volta lá, dá uma lida na página anterior e responda essa questão. E a C. Em sua opinião, que competição atual se assemelha ao jogo de bola dos astecas? Explique sua escolha. E aí? Qual é o esporte que assemelha, né? Os esportes que os astecas tinham, que era o jogo de bola, se assemelha com qual esporte atual? Aqui na página 140, fala de um jogo de tabuleiro chamado Patoli, certo? Que era um jogo muito conhecido pelos povos que viviam na Mesoamérica, antes da chegada dos espanhóis ao continente. Aqui diz que era jogado por nobres que se reuniam na corte para competir. Esse jogo era uma forma de homenagem a Macuilxochitl, que era o deus da música, da poesia, da dança e da arte asteca. Aqui na orientação diz para fazermos em sala de aula, para estarmos jogando aí com os colegas, mas como nós não estamos na escola, você está aí livre para estar fazendo este jogo aí com seus familiares, se você achar interessante, tá? Então, lá na página 229 e 231 tem o tabuleiro para você estar montando. Lá nas páginas 233 até a página 239, tem os avatares, que são vermelho e azul, para que você possa estar jogando. Na página 241, você encontra os alimentos, que também são utilizados neste jogo. E na página 243, tem o dado, para você estar montando o dado para fazer o jogo, certo? Então, se você sentir aí vontade de experimentar este jogo, tem esse jogo aí lá no final da apostila, as páginas eu acabei de citar para vocês, e é só montar o jogo, seguir aí as orientações da página 140 e 141 e estar se divertindo com seus familiares. E vamos concluir, então, aqui na página 141 diz assim: o fim da civilização asteca está associado à chegada dos espanhóis ao continente americano em 1492. A região da Mesoamérica era rica em metais preciosos, principalmente em ouro, que era exibido pelos astecas em joias, máscaras, flechas e estatuetas.
Os astecas associavam o ouro ao sol e usavam esse metal para a confecção de adornos que eram usados por governantes, guerreiros, sacerdotes e nobres. Olha só aqui uma estatueta de ouro representando um astecas com adornos como, por exemplo, os brincos, né? Os espanhóis atribuíram grande valor monetário ao ouro, ou seja, grande valor em dinheiro, né, que era a moeda da época, né, ou a moeda da época em circulação. Então, o ouro sempre valeu muito, né? E assim que tomaram conhecimento dessas riquezas que tinha na região, iniciaram uma guerra contra os astecas, até que em 1521 eles conseguiram derrotar os astecas e tomaram posse definitiva de todas as suas terras e também de todas as suas riquezas, certo? Então aqui nós terminamos a aula de hoje. Estejam realizando as atividades aí que a prof acabou de mostrar para vocês, que eram para vocês estarem fazendo. E fica livre aí se você quer ou não fazer este jogo de tabuleiro com seus familiares. Certinho? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.